Menina da Granja. Olá, Ana, me chamo Fulana e sou de João Pessoa, na Paraíba. O relato que vou contar aconteceu com a minha avó por parte de mãe, é a mãe da minha mãe. O relato não terá nomes e o meu nome pode ser dito, no, Fulana. Desde já agradeço por ter escolhido o meu relato. Bora lá. Minha avó, ela sempre foi muito sensível em relação assim a ver coisas. Então, para ela é comum esse tipo de situação. Ela sempre foi muito devota ao catolicismo e de alguma forma desenvolveu esse dom. Dom esse desenvolvido desde pequena. Eu possuo uma granja, ou chácara, dependendo da região é pronunciado de formas diferentes, mas é basicamente um terreno grande que possui uma casa no meio dele e ao redor mato, mas é uma granja fechada, com muro e cerca elétrica. Granja, pra gente aqui, pra mim, pelo menos, é onde cria frango. É um lugar, aquele negócio assim, onde você cria frango. Granja. É isso, aí esse daí seria uma chácara, sei lá, uma chácara. Como ela falou, depende da região. Enfim, na época essa granja era um local onde íamos passar as férias ou fazer festas, pois é grande e cabe a família inteira. Então eu não morava por lá, mas passava algumas temporadas lá. Eu não me lembro com clareza em que época foi, mas eu tinha por volta dos meus 14 ou 15 anos. Na época, minha avó não falou sobre, pois sabia que eu teria medo, então anos depois é que eu fiquei sabendo dessa história. Como a granja já havia sido comprada de outra pessoa, acredito que já era muito antiga, onde os tijolos eram colocados com barro, ou seja, a estrutura era feita em barro. Descobrimos isso pois reformamos a casa para morarmos nela. Enfim, voltando ao relato, a minha avó estava conversando com algum familiar meu fora da casa e viu uma menina correndo lá no fundo da casa. Como ela nunca tinha visto essa menina antes, perguntou para minha mãe: Fulana, não só tinha vocês aqui na casa? Pois só havia meu pai, minha mãe e eu, né? E minhas duas irmãs. E minha mãe falou: sim, mãe, só tem a gente aqui. Então minha avó falou: e aquela menina ali? E a minha mãe falou: que menina? Eu não sei a história com exatidão dos detalhes, pois ninguém gosta muito de falar sobre isso. Minha avó disse que foi falar com a menina, né? Foi procurar saber quem era. Mas de repente essa menina sumiu. Disse minha avó que ela queria que rezasse por ela. E minha avó fez isso. E depois nunca mais viu a menina. Durante a pandemia, viemos para cá e decidimos nos mudar de vez. Reformamos a casa do zero. E durante esse 1 ano aqui, eu nunca presenciei nada diferente da outra casa em que eu morava. Eu tenho mais relatos do tipo em que eu vi também. E com certeza eu vou mandar mais. Beijos, Ana e assombrados. Beijos para você, muito obrigada pela sua história. Então, será que essa menina realmente apareceu porque queria uma oração? Foi caso de possessão? É uma pergunta. Vamos lá. Olá a todos! Esse é meu primeiro relato e que na verdade não aconteceu comigo, mas com o meu primo. E tenho como provar com 100% de veracidade os fatos. E até testemunhar. Só não tenho como comprovar se foi caso de possessão espiritual ou demoníaca, ou qualquer outra coisa. Peço que cada um tire suas próprias conclusões e comentem. Pois bem, vamos ao relato. Todos no relato terão nomes fictícios para preservar a integridade dos envolvidos. Ótimo. Meu nome é Humberto, moro em Goiânia. O relato se inicia quando Jorge, um primo meu por parte de mãe, de um total de 5 irmãos, resolve se mudar do interior do estado para morar com a gente por uns tempos aqui na capital goiana. Aqui, depois de algumas semanas, ele arranjou um bom emprego e uma namorada e logo resolveu se mudar para a casa da mulher.
Como as coisas iam bem para o meu primo Jorge, ele resolveu convidar seus irmãos para virem para Goiânia. Para vir também tentar a sorte. Nisso, mais 2 de seus irmãos vieram, o Felipe e o Marcos. Como deu para perceber, sou de uma família humilde e não tínhamos como acomodar mais 2 pessoas na nossa casa por muito tempo. Por isso, logo no segundo dia, os rapazes, sabendo de nossa situação, resolveram alugar uma kitnet no mesmo setor que o nosso para morarem. Minha mãe prometeu à minha tia ir sempre lá, ver os 2 e ver como as coisas estavam. O meu primo Felipe conseguiu um emprego fácil em uma confecção de roupa. Já o outro e mais velho, Marcos, como não conseguira emprego, era sustentado aqui pelo seu irmão mais novo. De manhã, o Felipe saía para trabalhar e só voltava à tarde. Nisso, o mais velho ficava a tarde inteira em casa fazendo não se sabe o quê, pois não conhecia ninguém no setor além de minha família e seu outro irmão que morava com a namorada. O meu primo Felipe começou a perceber um comportamento estranho do seu irmão, que sempre foi o mais acirrado dos 5 irmãos, pois agora ele dormia o dia inteiro, não tomava mais banho, nem trocava de roupa e urinava na cama. Meu primo mais novo logo entrou em contato com a minha mãe porque não sabia como deveria agir naquela situação. Felipe passou lá em casa durante uma manhã a caminho do seu serviço e pediu para minha mãe dar uma olhada no rapaz que sempre teve muito vigor e não gostava de ficar parado, né? Porém agora... Minha mãe, chegando lá, ficou muito chocada com a situação que presenciou. Ele, imundo! E sem mais nem menos, meu primo começou a zombar da minha mãe, com uma voz que não parecia dele. Minha mãe, que é muito religiosa, percebeu na hora do que se tratava, mas não estava preparada para lidar com a situação com que se deparou. Disse para ele que precisava ir, depois de ter ficado menos de 3 minutos dentro da casa, e que voltaria mais tarde. Meu primo disse que ia com ela, e do jeito que ele estava, todo imundo e anormal, começou a segui-la. Minha mãe, temendo a situação, andava depressa e meu primo atrás, falando coisas do tipo: "Esse cavalo tá sofrendo muito. Eu já mostrei para ele o seu futuro lar. Lá é quente e ele chorou muito quando foi lá a primeira vez." Minha mãe já estava muito nervosa nessa hora, quando meu primo, sem motivo nenhum, começou a xingar umas crianças que brincavam na rua. Ele as xingava dos piores palavrões e quase que bateu em um menino que estava entre eles. Minha mãe conseguiu contê-lo e levá-lo para a porta da minha casa, onde o mesmo começou a urinar no meio da rua, com várias pessoas passando pelo local. Ele ria muito e bem alto, e sempre se referindo a ele mesmo na terceira pessoa. Sendo católica, minha mãe sabia da burocracia da igreja para se chamar um padre para a situação. Então, foi até uma igreja evangélica e solicitou a ajuda de um pastor, que chegou e começou a orar, mas parecendo não ter controle nenhum diante da situação. Ligou e chamou mais pastores. Enquanto os pastores chegavam, meu primo começou a falar coisas a respeito do primeiro pastor que pareciam ser verdade, pois o pastor ficou muito irado e já ia partindo para cima do meu primo no intuito de agredi-lo. Nisso, Marcos só ria. Depois de uns 15 minutos, chegaram mais 3 pastores, 2 homens e uma mulher, para tentar exorcizá-lo. Para a pastora que ali chegara, ele a xingava de tudo e ria quando ela começava a orar. Ele virou para ela e disse que ela mesma sabia que não estava em condições de fazer aquilo, pois estava em falta com Deus. Aparentemente, ela estava em pecado. Nessa hora, vieram os outros 2 pastores que, com muita oração e sem tocar sequer uma mão dele, conseguiram deitá-lo no chão. Meu primo parecia que ia desmaiar, mas abria o olho de repente e ficava em pé novamente. Isso se deu por umas 4 vezes. A pastora ali presente disse para minha mãe que meu primo estava com uma legião de demônios. E quando os pastores conseguiram expulsar vinha um mais forte e tomava o controle de seu corpo. Isso se deu por mais ou menos uma meia hora, quando aconteceu a tragédia do relato.
Meu primo pareceu mais inquieto do que já estava. Ele estava muito louco quando desceu correndo a rua, mais ou menos uns 30 metros, e reparou que subia um pastor da Igreja Assembleia de Deus, já idoso, não sei a idade, que nada sabia dos acontecimentos. Ele estava distraído pela multidão na porta da minha casa e não percebeu meu primo nas suas costas com um pedaço de viga de madeira de mais ou menos uns 25 quilos, que ele achara no entulho da construção de uma vizinha nossa de rua. Meu primo, em um estado de fúria, acertou um forte golpe na cabeça do pobre senhor e começou a rir desesperadamente, que chegava a babar. Ele gritava: "Eu matei! Eu matei!" e cuspia no corpo do homem caído enquanto todos corriam para socorrer o pobre que já estava em seus últimos minutos. O homem conseguiu ainda ser atendido por uma ambulância do SUS, mas morreu a caminho do hospital. Depois do acontecido, os pastores não quiseram mais chegar perto do meu primo. Ele se sentou no meio-fio de uma praça que tinha 50 metros da minha casa e ficou lá sentado, debaixo de uma árvore, aparentemente falando sozinho, quando chegou um conhecido desse senhor com uma faca na mão querendo fazer justiça, querendo se vingar e matar o meu primo. Já estava escuro, era umas 7 horas da noite, minha mãe chorava muito, todos em estado de choque na minha família. Nós nunca presenciamos ou tivemos envolvimento com crime algum. Enquanto a polícia estava a caminho, o conhecido do senhor morto tentava acertar o meu primo com a faca. Já disse, estava escuro, a gente só via os vários reflexos da luz do poste na lâmina da faca. Pensamos que meu primo sairia todo picotado, mas ele saiu sem nenhum arranhão. E quando a polícia chegou, ele mesmo se entregou e entrou no camburão. Marcos foi levado para a delegacia de homicídios e só pôde ser visitado no outro dia. Na mesma noite tivemos que ser interrogados pelo delegado e fomos liberados. Já na manhã da sexta-feira, minha mãe e minha tia, que veio às pressas do interior, foram visitá-lo e ele disse que não se lembra de absolutamente nada além de terríveis pesadelos que costumava ter com demônios que riam para ele. Depois de preso, Marcos passou por uma série de exames, tanto de sangue quanto psicológicos. Nos exames não foi constatado nenhuma substância ou entorpecente em seu organismo e nem problema mental algum. Meu primo Marcos foi condenado por assassinato doloso e ainda está preso. Os seus colegas de cela sempre comentam com a minha tia os comportamentos estranhos dele, que de uma hora para outra ele parece ser outra pessoa, e de como ele parece gostar de estar lá. E diz que ele vive vendo cruzes negras na cela. Observação: meu primo Marcos, anos antes do incidente, era batizado nas águas e em espírito pela Igreja Assembleia de Deus no município onde morava, mas depois de se envolver com uma mulher, se afastou da igreja e voltou a beber e fumar. Disseram-me que quando uma pessoa convertida se afasta da comunhão com Deus e volta para o mundo, o mal que estava sobre ele antes volta 7 vezes mais forte ainda. Agora conto com a ajuda de vocês, pois espero por ajuda. O que realmente acham que aconteceu com meu primo Marcos? Ataque de fúria? Estresse? Possessão de seu corpo por espíritos ou demônios? Não sei, mas isso que eu quero descobrir. Desculpe o relato longo, mas tentei não faltar nos mínimos detalhes deste acontecimento que marcou a minha vida em 2009. Abraços e fiquem com Deus. Eu, hein? O cara chegou a matar um pastor. E aí? Possessão? Loucura? Não acredito que seja apenas por não frequentar mais a igreja, mas por outras coisas. Que mulher é essa que ele se envolveu e deixou de frequentar a igreja? Tá mais provável que a mulher tenha feito alguma coisa, né, pela nossa experiência aqui desses casos, e aí botou as coisas em cima do cara. Ai, ai, ai. Não sei. Próximo relato. Halloween.
É um moço que nos conta. Era agosto de 2010, quando eu e mais um grupo de amigos resolvemos fazer tipo um Halloween na escola. Em agosto? Minha sala foi escolhida para fazer um tipo de um túnel para os visitantes entrarem. Eu e mais umas 8 pessoas éramos os personagens. Um dia antes, ficamos arrumando a sala. Gente, quem já fez isso na escola? Só que era época de Halloween, aqui ele tá falando em agosto. A gente fazia essas salas de terror, esse corredor, assim, arrumava tudo bonitinho lá pra ter essa diversão lá. Bom, um dia antes ficamos arrumando a sala, até que chegou uma certa hora em que todo mundo tinha compromisso. Então todos foram embora cerca de 1h da tarde. E eu, como não tinha nada para fazer, fiquei arrumando tudo sozinho na escola, porque a diretora deixou a chave comigo. Olha que confiança, a chave da sala, acho, né? Não da escola. Então eu fiquei sozinho. E eu tinha muito medo de lugares sombrios, e essa escola, além de sombria, também tinha umas historinhas assombradas ali. Eu fiquei até às 7 da noite. Coloquei umas músicas, porque a música me conforta de um jeito, e me vem uma sensação tão boa que eu não sei nem explicar. Enfim, quando eu estava saindo, estava escrito na lousa: não venha. Hã? E o estranho é que não tinha ninguém na escola sem ser eu. E também não tinha giz. Como assim? A escola estava sozinha? Não tinha ninguém na escola? Devia ter alguém, né? Mas assim, naquele lugar, naquele momento, não tinha ninguém. Mas eu nem dei bola e fui para casa. Quando eu fui dormir, eu vi um vulto preto, mas achei que era coisa da minha imaginação, não dei bola. Sonhei então que eu estava em um lugar preso e tinha várias pessoas rindo da minha cara. Eu acordei desesperado, com minhas cobertas no chão. Eu estava suando e quando olhei no relógio, 3h da manhã. Como eu tinha que acordar cedo, tentei dormir novamente. Acordei e tudo correu bem até de tarde. Foi quando, do além, veio uma vontade de ir ao banheiro. Quando cheguei no banheiro e estava lá no vaso, ouvi uma risada tão macabra que eu senti a minha espinha congelar. E veio congelando assim meu corpo inteiro. Fiquei parado durante alguns minutos, paralisado, até que meu amigo chegou me xingando. Porque eu tinha que terminar de fazer as maquiagens, né? Porque eu tinha que terminar de fazer as maquiagens. Porque só eu sabia fazer aquelas maquiagens artísticas ali. Quando chegou a noite, foi onde o inferno iria acontecer. Estava tudo correndo bem. Eu estava dando vários sustos nas pessoas que entravam lá, até que apareceu um homem de capa preta com um chapéu. Eu não conseguia ver direito porque estava escuro. Ele falou com uma voz extremamente grossa. Por que você não me obedeceu? Por que você veio? Eu vou te matar. Esse homem levantou, veio para cima de mim e eu desmaiei. Só lembro de acordar com a diretora e os meus pais do meu lado numa maca. Eu falei apenas que eu tinha passado mal, mas quando cheguei em casa, contei o ocorrido aos meus pais. Na hora, eles me levaram a um centro espírita para tomar um passe. Depois disso, não lembro de mais nada. Só sei que depois desse dia, sempre vejo esse homem de preto. Só que eu o vejo de longe. Ele meio que não consegue chegar perto de mim, eu acho. Eu não sei se recebi algum anjo protetor, mas eu não entendo até hoje porque esse espírito não queria que eu fosse. Eu acho muito estranho. Será que ele queria me passar alguma mensagem? Ou será que era algum espírito zombador? Bom, parece mais que estava talvez tentando te livrar de algo que poderia acontecer com você. E aí, como você foi, desobedeceu, né? Você foi, ele te fez desmaiar para te tirar de lá para vá saber o que poderia acontecer ali no futuro. Eu penso isso, que se não vem, aí às vezes aparece de forma que você não compreende, meio, né, o homem de capa preta já falou, eu vou te matar, não era... Mas por que ele ia te matar se não quer que você venha? Eu não entendi, sabe? Mas às vezes ele tava tentando te proteger, avisando, não vem, tal, e você foi, ele falou, vou ter que te apagar pra te tirar daqui, porque não era, talvez na hora que você fosse embora, talvez começasse a rolar algum tipo de discussão, não sei, me parece que foi até tipo meio que um livramento, alguma coisa assim.
Mas não era Halloween, né? Era em agosto. Então, é mais em relação ali à festa mesmo. Eles fizeram uma festa de Halloween, só que em agosto. E não sei se esse espírito estava ligado a tudo isso, essas arrumações da festa ou não, né? Esse relato foi pedido aqui esses dias. Discos voadores na várzea escura. Oi, Ana, meu nome é Fulana e vou contar um relato que aconteceu comigo quando eu era criança. Faz alguns anos que eu vejo o canal e estava tomando coragem para contar um de alguns acontecimentos sobrenaturais que já me aconteceram. Futuramente enviarei mais. Pode ler à vontade que esse relato não tem nomes. Bom, eu moro numa cidade, uma cidade bem pequena no interior de São Paulo, que fica na Serra da Mantiqueira, divisa com o sul de Minas, chamada São Bento do Sapucaí. Hoje ela tem uns 13 mil habitantes, mas na época ela tinha bem menos. Era mais ou menos 1995, 96, eu tinha entre 5 e 6 anos, por aí. Era uma noite fria, era entre abril e agosto, eu não me lembro direito o mês, mas devia ser um desses meses porque estava frio. E também existe uma festa na cidade entre esses meses, na qual sempre vinha um parque de diversões, daqueles que montam os brinquedos nos lugares e depois desmontam tudo e vão embora. E eu estava no quintal de casa, que dava visão para uma várzea. Por aqui dizemos vargem ou pasto. Era bem extensa e escura. Dava para ver quase toda essa várzea de casa. Por conta da casa ficar em um lugar um pouco mais alto, né? Hoje ela já não é mais uma várzea escura. Hoje já existem muitas casas nesse lugar que vou chamar aqui de pasto, tá? E as casas que existiam nesse tempo do acontecimento eram bem longe dos fundos do quintal da minha casa. Mais ou menos uns 800 metros, e não existiam luzes nos postes perto dessas casas, que eram apenas 3, e uma longe da outra. Eu me lembro até que era mágico, sabe? Ver todos os vagalumes que piscavam à noite nesse pasto. Era muito bonito de se ver. Pareciam milhares de fadinhas. Hoje, infelizmente, por conta da urbanização, isso não é mais possível de ver. Estava sentada perto da porta da cozinha, olhando para esse pasto escuro e esperando minha irmã mais velha e a amiga dela que estavam terminando de se arrumar dentro do quarto, que ficava na lateral da casa. Eu estava esperando minha irmã porque ela ia me levar no parque de diversões nessa noite. E eu resolvi esperar no quintal, porque dava para ver a roda gigante do parque toda iluminada e colorida ao longe, sabe? E eu estava ansiosa para ir. Eu já estava arrumada e só esperando por elas. Só estávamos nós 3 em casa. Eu estava lá olhando para o pasto escuro e para a roda gigante do parque que dava para ver de casa. Peraí. Eu estava olhando lá para o pasto escuro e para a roda gigante que dava para ver de casa ao longe. Estava lá distraída e me levantei e fui mais para perto do muro que dava para esse pasto. E de repente eu olhei para o pasto e vi algo que se parecia muito com um disco voador. Parecia que o disco já estava ali, camuflado no escuro. E de repente, quando olhei, as luzes se acenderam no disco. Ele estava mais ou menos no meio desse pasto, com luzes tipo LED de faróis de carro, sabe? Isso porque naquele tempo nem existiam essas luzes de LED nos faróis dos carros, né? Essa luz fazia uma volta, um círculo ao redor da nave. Eu não conseguia ver direito exatamente como era o disco, porque estava escuro e ele estava um pouco longe, talvez a uns 400 metros de distância, mais ou menos, mas eu vi que era circular. E essas luzes brancas, parecidas com luz de LED dos faróis de carros, né, contornavam o disco. Mas
Mas quando eu olhei para o lado, não era só um disco, eram 3 que estavam pairando em cima desse pasto. Parecia que eles já estavam ali e apenas acenderam aquelas luzes. Foi algo de segundos. E os 3 do mesmo jeito, do mesmo tamanho e formato. Meio que um do lado do outro, com uma certa distância entre eles. Então eu lembro que eles começaram a se aproximar de onde eu estava. Eu só sei que eu tentava correr e não conseguia. Parecia que as minhas pernas estavam travadas. Eu estava meio que paralisada. Até que quando eles estavam se aproximando mais, eu consegui correr para dentro de casa. Eu que não ia ficar ali para ver o que ia acontecer, né? Fechei a porta com tudo. Eu não contei isso para minha irmã e nem para ninguém. Eu não me lembro o motivo de não contar para ninguém também. Eu me lembro que no caminho para o parque, como dava para ver o pasto, eu fiquei olhando para aquele lugar. Eu fiquei olhando para lá o caminho quase que inteiro, tentando ver de novo aquilo. Mas aí já não tinha mais nada lá, apenas a escuridão de sempre. Chegando no parque, que não era muito longe da minha casa, eu lembro de querer ir na roda gigante só porque de lá dava para ver esse pasto. E lembro de ficar olhando lá de cima da roda gigante em direção ao pasto para ver se eu ainda conseguia ver esses discos voadores. Mas não os vi mais. Também não soube se mais alguém viu algo parecido naquela noite. Bom, Ana e Assombrados, esse foi o meu relato. Obrigada, adoro o canal, um beijo para todos. Beijos para você, muito obrigada. Olha só. Gente, será que alguém já presenciou algo assim? Ou viu mesmo? Isso foi mais ou menos em 1995, 96, em São Bento do Sapucaí. É isso, divisa com o sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo. Alguém aí? Alguém? Alguém? Viu isso? Tá, vamos lá. Então, beleza, bem interessante. Vamos ler agora esse relato aqui, ó. Inveja é pior que macumba. E pode ser mesmo. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu tenho 28 anos e moro em Minas Gerais. O evento que eu vou narrar aqui aconteceu há poucos dias. É de 2021 esse relato, dezembro de 2021. Meu namorado e eu adquirimos um apartamento e o decoramos de forma que ele ficou muito lindo mesmo, de verdade, lindo. Pensamos em todos os detalhes com muito carinho e o apartamento ficou demais. Recentemente convidamos um casal de colegas para virem até a nossa casa para conversarmos e comermos uma pizza. A esposa do nosso colega, é de Maledite. É de Maledite. Mas tudo bem, vamos lá, continuando. A esposa do nosso colega, a Maledite, vai de Maledite hoje aqui, esse curtinho aqui, ó. Assim que chegou na casa, começou a elogiar muito. Eu pude perceber que o olhar que ela desferiu é isso mesmo? O olhar que ela desferiu sobre cada detalhe da minha casa foi de inveja e cobiça. Afinal, eles não possuíam um apartamento próprio, ela ainda estava finalizando os estudos, não tinham dinheiro nesse momento para isso. A Maledite vivia falando em como gostaria de ter sua casa própria, como gostaria de decorá-la ao seu gosto, assim como fizemos, e eu pude perceber que ela se ressentia de não ter o que queria no momento. Ela era inteligente. Pude perceber ao conversar com ela, mas trazia dentro de si uma tristeza no olhar e um falso sorriso de alegria no rosto. Bom, ela adorou a decoração da minha casa, amou nosso sofá retrátil, que era super confortável mesmo, elogiou a mesa de jantar e tudo mais. Ela reparou em cada detalhe e aquilo me incomodou um pouco. Algumas semanas depois, o teto do apartamento que havíamos acabado de cortar
de cortar? O teto do apartamento que havíamos acabado de cortar desmoronou por completo, virou pó. A mesa se quebrou em N pedaços. A árvore de Natal que ela tanto elogiou também estragou. O sofá e todos os outros móveis e eletrodomésticos da casa... Peraí. A árvore de Natal que ela tanto elogiou também estragou. Peraí. É que eu vim fazer a live e não dei beijinho na P. Aí ela tá lá toda chorosinha. Pronto, já fui lá dar beijinho. Então, continuando aqui. Eu não entendi aqui porque ela falou aqui, ó. A mesa se quebrou em N pedaços, a árvore de Natal que ela tanto elogiou também estragou, ou também estragou o sofá e todos os móveis e eletrodomésticos da casa. Tipo, estragou tudo. Graças a Deus não havia ninguém em casa, mas o apartamento foi completamente destruído. Não dá nem para explicar a minha frustração. Eu tenho certeza absoluta que o olho gordo da Maledite provocou isso tudo. Eu não posso dizer com certeza se foi intencional, mas teve o poder de destruição avassalador. Para finalizar o relato, deixo um recado para todos os assombrados. Muito cuidado com quem convida para o seu lar. Às vezes, mesmo sem maldade, a pessoa coloca olho gordo nas suas coisas. Um beijo para você e toda a sua família, Ana. Forte abraço para todos os assombrados de plantão. Um beijo para você, muito obrigada. E, cara, infelizmente, isso é verdade. Já contei aqui algumas vezes para vocês que minha mãe fala, por exemplo, de uma mulher que foi lá cortar cabelo uma vez, quando ela cortava lá em Laranjal ainda, e ela tinha um pé de pimenteira bem grande, tava bem bonito no caminho para chegar até o salão, que passava por dentro da casa, na escada. E essa mulher chegou, olhou a pimenteira, falou: nossa, como sua pimenteira tá linda! E era pimenteira ainda, né? Zeca Pimenteira ou Seca Pimenteira. Nossa, como tá linda! E elogiou a pimenteira e não sei o que, pá. Aí minha mãe cortou o cabelo, tudo. Minha mãe falou que naquele mesmo dia, acho que de tarde, o pé de a pimenteira estava seca. Morreu, secou. Eu tava ali, ó, tempos e tempos. A mulher pegou, elogiou, secou. Acabou com a pimenteira. E outras histórias mais. Eu lembro de uma outra história, um outro relato que a gente já contou aqui, que a moça tinha comprado uma mesa de jantar, de vidro, bonita, e a vizinha, já meio bisbilhoteira, já chegou, e aí, tudo meio que olhando, ela não convidou pra entrar, mas ela olhou, tipo, de assim, falou: nossa, que mesa bonita, nossa, que chique e tal, e papapá, elogiou. Pois a mesa, não sei se foi no mesmo dia ou o quê, a mesa disse que simplesmente fez assim, ó, pum, explodiu, estilhaçou vidro pra tudo quanto é lado.
Depois da mulher elogiar. Aí você fica, será que é coincidência? A gente sempre fica pensando assim, né? Deve ser coincidência e tal. E se não for? Se for, e se não for, né? Olha lá, a mãe tá falando, a pimenteira secou naquela tarde do mesmo dia. Interessante isso, né? E é o que ela disse no relato mesmo. Muitas vezes não é intencional. Não é que a mulher pegou na pimenteira, olhou e falou, tomara que seque essa pimenteira. Não, ela realmente elogiou, mas algumas pessoas parece que tem uma energia, um negócio ali que faz estragar as coisas, né? Tinha até aquele personagem, o Zeca Pimenteira, né? Que ele tinha um zoião assim que ele falava: eu queria uma TV como essa, e pulava o zoião dele, aí a TV queimava, sabe? Era tudo assim, tudo que ele elogiava, estragava. Ai, ai. Bom, beijinhos aqui. Vamos então ao relato de hoje, que é este: os 30 dias de coma e uma eternidade. Vamos ver do que se trata. É uma moça que nos conta. Oi, meu nome é... E esse relato, pessoal, é de 2017, ok? Nossa, quase que é da mesma data, é do dia 22 de julho de 2017. Nós estamos em dia 26 de julho, ó. Bom, meu nome é Fulana, sou de Fortaleza, no Ceará. E estou mandando este relato para quem sabe vocês me ajudarem a saber o que aconteceu comigo no período do meu acidente. Não lembro de todos os detalhes, mas vou tentar detalhar ao máximo o que aconteceu. Até hoje não entendo o que aconteceu comigo. Não sei se foi sonho, um estímulo do cérebro para me manter viva. Não sei se foi uma realidade paralela. Para que tudo seja entendido, eu preciso contar lá do início. Eu era uma mulher no auge dos meus 30 anos, bem-sucedida, independente, sem filhos. Não nego, não era um ser humano digno de ir para o céu, não, pois muitas vezes eu era egoísta, ruim, dissimulada. Depois que meus pais se separaram, ainda na minha infância, a minha mãe se tornou amarga. Não culpo ela de ter me criado de um jeito tão rude, sem amor, mas isso ajudou na formação do meu caráter, duro e frio. Logo isso estava prestes a mudar. Aquele ano eu fui promovida no trabalho, um cargo que exigia pulso firme, pois comandava uma equipe de mais de 50 pessoas dentro de uma indústria. E comandava-os com mãos de ferro. Me sentia bem em menosprezar as pessoas. Assim que vi minha conta com meu salário novo, eufórica, pois eu era louca por dinheiro, viajei para vários lugares, conheci pessoas e em uma dessas viagens conheci o Pedro, nome fictício dado, tá, para hoje o meu atual marido. Pedro era o contrário de mim, doce, compreensivo, bondoso, humilde, apesar de ser uma pessoa que, assim como eu, tinha um bom dinheiro. Ele era do tipo que ajudava até um cachorro de rua em qualquer lugar. Como dizem que os opostos se atraem, né? Logo começamos a namorar e noivamos. Pedro me amava demais e me endireitou bastante, digamos assim, me fazendo uma pessoa melhor. Todavia, nem tudo são flores. Quando casamos, aquela minha bondade momentânea foi passando e as brigas começaram. O nosso relacionamento foi enfraquecendo. Eu sempre tive certeza que Pedro me amava mais do que tudo. Mesmo assim, um dia ele decidiu sair de casa por conta desse meu gênio ruim. Ele pegou o carro e eu fui atrás. Entrei junto com ele, mesmo assim, no auge da briga, ele ligou o carro e saiu pela avenida. Naquela hora, eu senti algo estranho, uma sensação que eu jamais havia sentido antes. Ignorei e continuei brigando. Eu, louca como estava, comecei a agredi-lo e foi aí que aconteceu. Lembro somente que o carro saiu da estrada e por conta de um buraco no acostamento que Pedro tentou desviar,
o carro capotou. Mas aquele momento, no último giro do carro ao capotar, senti que caí em um buraco, muito fundo e escuro. Acho que eu desmaiei. Foi aí que começou o pesadelo. Eu me vi em um lugar totalmente estranho. Eu acho que eu havia desmaiado e ficado inconsciente por muito tempo, só pode. Logo me lembrei do acidente e olhei para os lados, apavorada. Aonde estava o carro? Que lugar era aquele? Neblina, o chão lamacento, umas árvores secas. A vegetação parecia apodrecida e um cheiro horrível de carne podre com esgoto. Eu fiquei desesperada. O Pedro? Onde estava? E disse, né? Pedro, onde está você? Alguém me ajuda! O céu era cinza e sem sol, sem estrelas, só cinza. Eu olhava para os lados e via só lama, escuridão, água suja. E voavam os urubus no céu. Pelo menos é o que parecia. Eu comecei a andar por meio daqueles espinhos e procurar a estrada. O que eu não entendia era o porquê e como eu cheguei ali. De repente senti que estava sendo observada e começou a chover. Eu sentia frio, fome, medo, ouvi um grito agonizante e saí correndo dentro daquele mato, até que cheguei num lugar onde não tinha nada. Só um chão de areia e o céu cinza. Não tinha ideia de que horas eram naquele instante. Apavorada, eu andava e não encontrava nada. Longe, bem longe, eu vi a ruína do que parecia ser uma pequena cidade abandonada. Parecia que havia tido uma guerra lá. Novamente senti a presença de alguém atrás de mim. Dessa vez resolvi olhar pelos ombros. A 10 metros, mais ou menos, tinha alguém. Parecia uma pessoa de capa preta e capuz. Por mais estranho que fosse, o meu medo estabilizou. Não entendi, mas também não voltei para ir até onde essa pessoa, ou melhor, essa suposta pessoa estava. Do nada, relâmpagos acima dessa cidade abandonada começaram a surgir. Logo após, uma luz estranha. Foi aí que tive uma esperança. Eu vi pessoas se locomovendo em direção à luz. Logo após, ouvi som de rosnado atrás de mim e meu corpo estremeceu. Eu ouvia mais perto. Eu ouvia mais perto e quanto mais perto chegava, eu sentia um fedor horrível. Um fedor que jamais senti igual. Corri em direção às ruínas que estavam bem longe para me esconder. Foi quando, em um momento, olhei para trás e vi não só um, mas vários seres atormentadores. Pretos, mais que sombra, eram mais escuros do que uma sombra, negros como escuridão, de olhos vermelhos. Minhas pernas amoleceram, mas eu corri mesmo assim. Só que antes de chegar a uns 10 metros das ruínas, me veio uma sensação de segurança e desacelerei a corrida até que parei. Aquilo que me perseguia sumiu da mesma forma que apareceu. Me virei para ver e longe vi o vulto daquele ser de capuz e capa preta. Deduzi que ele havia me ajudado, mas novamente não tive coragem de me aproximar. Pois bem, entrei nas ruínas e qual foi meu espanto quando vi dezenas de pessoas por lá. Pareciam atormentadas, tristes, desesperadas. Um senhor chorava sentado num canto. Outros olhavam para o céu como se esperassem alguma coisa. Parecia que estavam ali há dias. Uma mulher com vestes rasgadas chegou até mim e me perguntou por que eu estava ali. Eu respondi que eu não sabia nem como eu havia chegado ali, nem onde eu estava. Procurava a saída, pois lembrava que havia acontecido um acidente. Ela me olhou com um semblante de tristeza e disse: Mulher, esta terra não tem nome nem lugar. Ninguém sabe como chegou, mas sabe por que chegou.
O mal somente precisa de um canto para ser esquecido e você será. O mal somente precisa de um canto para ser esquecido e você será. Eu chamei ela de louca, mas ela me olhou e disse: Aqui só vai embora quem estende a mão para a luz. A luz demora, mas quando chega, leva aqueles que se arrependeram. Eu gritei com ela. Falei que eu podia tudo, eu fazia e acontecia, mas parece que ela nem ligava. No final, cansei de falar e ela derramou uma lágrima e disse: Ai de ti, pobre alma, que não entende o porquê das tuas dores que estão e virão. Sofrerá até entender que o porquê está aqui. E por mais que eu tentasse, eu não conseguia sair daquele lugar. Só vi gente triste e chorando. Com tudo o que estava acontecendo, comecei a refletir em tudo que eu fiz de mal para as pessoas. Aqueles pensamentos me atormentavam. De repente me vi mergulhada na dor que causei à minha família e às pessoas ao meu redor. Pedro, meu amor, sofreu muito e a culpa do acidente era minha. Não tinha mais notícia dele, nem sabia onde estava o carro. Eu não sabia se ele estava vivo, se ele estava morto, mas eu sabia que estava esquecida. Ninguém me procurava. Só ouvia lamento e choro das pessoas que ali habitavam. Eu me via presa ali. Não consegui colocar os pés fora daquele lugar e caminhar para achar a saída. Em todo o tempo que estive ali, não tinha ideia de quantos dias e de que horas eram. E o que parecia era que já fazia meses que eu estava lá, muitos meses que me encontrava naquele sofrimento. Chovia, eu me olhava nas poças de água e me via suja, magra, esquelética, velha. Não lembro se eu comia, tampouco se bebia água. Até que depois de tanto sofrer, houve um temporal naquelas ruínas e junto com o temporal muitos relâmpagos. Nessa hora eu vi uma correria. Que loucura! Essas pessoas... não, e eu pensei o seguinte, que loucas... A gata tá batendo no teclado aqui. E aí eu pensei, que loucas! Essas pessoas estão correndo por meio da tempestade. E foi ali que vi algo inacreditável. Um raio desceu até a terra e uma luz muito forte emanou daquele lugar. E quando se apagou, não vi mais aquelas pessoas que haviam corrido em direção à tempestade. Eu pensei, depois de tanto sofrer, essa pode ser as minhas últimas esperanças. Essa pode ser a minha última esperança. Corri com todas as forças que restavam em direção àqueles raios e vi uma luz forte novamente e uma voz. Olhei para trás e vi várias pessoas que pareciam estar presas na terra, chorando, pedindo ajuda. E aquela voz dizia assim: volte e ajude essas pessoas. Esta é a sua prova. Eu corri e puxei uma mulher e um senhor que não tinha forças para andar. Apesar de esqueléticos, pareciam que pesavam 1 tonelada cada um. Meu coração se encheu de um sentimento estranho e foi essa hora que vi, junto a um arrepio na espinha, aquele ser de capuz e capa preta. Era um homem de olhos claros e pele alva. Ele me estendeu a mão e disse: vem, te ajudo. A luz ficou mais forte e na minha frente surgiu uma grande escada. Empurrei o senhor e a mulher para que subissem e o homem me puxava pelo braço, pois eu não tinha mais condição de me mover de tão exausta. Foi então que no meio da escada que parecia passar do céu, a luz começou a dispersar e a escada começou a quebrar. O senhor e a mulher já estavam à minha frente e eu alguns degraus abaixo. Os degraus vinham quebrando atrás de mim e eu tentei correr, mas eu não consegui. Caí em queda livre e fechei os olhos.
senti que alguém me segurou e me levantou. Eu não havia chegado no chão ainda, me segurou antes de eu bater no chão. Era um anjo me segurando em voo no céu. Era um anjo me segurando durante o voo no céu? Não deu tempo para descobrir, pois eu desmaiei. Assim que acordei, me vi num campo verde, extenso, no pôr do sol de algum lugar. Não ousei me levantar. Abri os olhos devagar, com uma vontade de chorar. Eu vi muitas pessoas vestidas de branco, sorrindo, e aquela mulher que outrora eu ajudei a subir aquela imensa escada, me agradecendo. Ela estava corada, gordinha, os cabelos antes desgrenhados estavam agora penteados. Ela me abraçou e disse: "Obrigada por me resgatar. Você cumpriu a sua missão. Vão cuidar de suas feridas, pois Pedro está te esperando e você tem que estar linda e bem." Eu chorava como uma criança e, sabe, estava me sentindo outra pessoa. Deitei novamente na grama e fechei os olhos, mas algo estranho aconteceu. Senti como um soco no peito que me deixou sem ar. Tentei abrir os olhos e não consegui. Tentei abrir de novo e novamente veio uma dor no peito. Eu fiquei com medo de me jogarem de novo naquele lugar de sofrimento. E mais uma vez ouvi um pi e levantei num susto. O mais assustador foi a situação em que me levantei. Eu estava entubada em uma maca no hospital, enquanto havia uma equipe médica ao meu redor. Um homem estava com um desfibrilador nas mãos. Eu não entendi nada, nem como fui parar naquele hospital. Me medicaram, tiraram os meus tubos e me levaram para uma sala onde pensei em tudo o que havia acontecido. Como fui parar no hospital? Se até agora eu estava num bosque, vendo o pôr do sol, e antes disso eu estava em um lugar cheio de ruínas? Aí eu vejo meu amor, Pedro, entrando na sala com uma muleta. Quão feliz eu fiquei, né? Fiquei super feliz, chorei e falei o quanto estava com saudades. Pensava que nunca mais iria vê-lo, e o Pedro chorava muito e disse tudo o que aconteceu. Eu entrei em choque quando ele me contou tudo o que aconteceu. Que o carro havia capotado e ele quebrou uma perna, costelas também, mas que não chegou a ficar inconsciente. Porém, eu estava há 30 dias em coma e por quase 2 vezes eu morri. Fiquei calada e ele ficou assustado com o estado em que eu fiquei. Fui para casa 2 semanas depois e desde então eu sou uma nova criatura. Entendi o que aconteceu e andei pesquisando, porém a modo grosso, a grosso modo, é que eu estava na UTI em coma por 30 dias. Eu estava na UTI em coma por 30 dias. Pelo menos o meu corpo estava, pois a minha alma estava perdida em algum lugar. Aí a gata ela pisa em cima do teclado. A Marie não pisa, a mocinha pisa. Bom, o meu corpo estava, a minha alma estava perdida em algum lugar sem consciência de tempo, mas que para mim pareceu quase anos. Nunca contei a minha história para ninguém, mas assim que tiver certeza do que aconteceu comigo, eu vou conversar com os meus familiares e vou escrever um livro. A única coisa que sei tenho a certeza é que esses foram os 30 dias mais longos de toda a minha vida. Então ela teve uma experiência de quase morte. Ela esteve num local com seres, com outras pessoas que também provavelmente estavam... Será que todas aquelas pessoas ali estavam numa espécie de coma? Ou estavam outras mortas de verdade, outras apenas em coma? Isso me parece daqueles... Deve ter algo assim nos livros espíritas explicando alguma coisa a respeito disso.
E aí ela voltou, né? Depois ela teve ajuda, foi pro, né? Pelo menos essa experiência mudou. Sim, a gente já tem alguns casos onde as pessoas sofrem essas experiências de quase morte e realmente mudam de vida. Essas experiências servem pra, tipo, guinar a vida delas mesmo. Que interessante. Nossa. Precisou de realmente praticamente morrer e nascer de novo pra mudar. Mas que bom que mudou e é uma pessoa melhor, não é? Que não precisemos disso pra gente ter consciência e mudar e tentar ser uma pessoa melhor a cada dia que nasce, não é? Cada dia, um após o outro, é uma nova chance pra todo mundo, né? Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês. Vire membro do Assombrado e desbloqueie os famosos relatos proibidos, especiais do Mateus e conteúdos do Vida de Nozes. Tudo exclusivo, feito apenas para quem apoia o canal. Assine agora você também. Ó, mais um livro ótimo aqui para você ter na sua estante. Segredos e Mistérios da Humanidade. Comprei 2 volumes aqui da Sylvia Browne, que se eu não me engano é a que deu a maior gafe do mundo. Falou que tinha uma menina morta e ela estava viva. Mais um livro de Umbanda aqui, Mistérios e Práticas da Lei de Umbanda, WW da Mata e Silva. Mais um da Sylvia Browne aqui, Sociedades Secretas e como elas afetam as nossas vidas. Apometria, eu não sei o que é isso, mas ele existe. Uma nova abordagem de desobsessão. Preciso ler sobre o assunto. Tô vendo que tem aqui um livrão grande, tô tentando tirar e não vem, saiu. Manual de Hipnoterapia Ericksoniana. Ele é grande, só pra você ter noção. Olha o tamanho do livro das runas perto dele. Olha o tamanho do livro dos casos europeus. Eu já tenho um desses. Aliás, não sei nem o que eu pedi, mas eu pedi. E os 2 últimos livros do nosso unboxing é Você Pode Conquistar Tudo o que Sempre Quis. E o último livro é um mega livro, Mitologia dos Orixás, ó. Olha o livrão aqui, grandão, ó. Maravilhoso. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.